Continuação da leitura do livro 20.000 Léguas Submarinas, de autoria de Júlio Verne. Capítulo 5. A fragata percorreu a costa sudoeste da América com uma rapidez prodigiosa. No dia 3 de julho, estávamos à frente do Estreito de Magalhães, perto do Cabo das Virgens. O comandante Farragut não quis atravessar essa sinuosa passagem e manobrou de forma a dobrar o Cabo Horn. No dia 6 de julho, cerca de 3 horas da tarde, a Abraham Lincoln, 15 milhas para o sul, dobrou essa ilhota solitária, esse rochedo perdido no extremo do continente americano, ao qual alguns marinheiros holandeses deram o nome de sua cidade natal, o Cabo Horn. Rumamos para o noroeste e no dia seguinte a hélice da fragata batia finalmente nas águas do Oceano Pacífico. As atenções de todos foram redobradas. Várias vezes partilhei da emoção dos oficiais e da tripulação, quando alguma baleia emergia o dorso escuro à tona da água. A coberta da fragata enchia-se de gente num abrir e fechar de olhos. Todos, com os peitos ofegantes e os olhares ansiosos, observavam a marcha do cetáceo. Eu olhava e tornava a olhar até gastar a retina ou ficar cego, enquanto o conselho, sempre fleumático, dizia-me num tom calmo: se o senhor quisesse ter a bondade de não arregalar tantos olhos, talvez visse melhor. Esperanças vãs. A fragata aumentava a velocidade e perseguia o animal assinalado, que não passava de uma simples baleia ou cachalote, que em breve desaparecia no meio de um concerto de imprecações. A 20 de julho, atravessamos o trópico de Capricórnio a 120 graus de longitude e no dia 27 do mesmo mês chegamos ao Equador pelo meridiano 110. Depois a fragata rumou mais decididamente para o oeste e entrou nos mares centrais do Pacífico. O comandante Farragut pensava, com razão, que era preferível navegar em águas profundas e afastar-se dos continentes e das ilhas que o animal parecia ter mais sempre evitado. Sem dúvida, porque as águas não eram suficientemente profundas para ele, segundo o mestre da tripulação. A fragata passou, portanto, ao largo de Pomotu, das Marquesas, das Sandwich, passou o Trópico de Câncer a 132 graus de longitude e dirigiu-se para os mares da China. Não ficou nessas águas um único ponto por explorar, desde as costas do Japão às da América, e nada, a não ser a imensidão dos mares desertos. Nada que se parecesse com um narval gigantesco, com uma ilhota submersa, com o casco de um navio afundado, com um escolho móvel ou com algo de sobrenatural. O desânimo apoderou-se dos espíritos e abriu caminho à incredulidade. Com a desesperança e o descontentamento da tripulação, o comandante Farragut decidiu que se no prazo de 3 dias o monstro não aparecesse, o timoneiro daria 3 voltas ao leme e a Abraham Lincoln navegaria para os mares da Europa. A decisão tomada a 2 de novembro teve como resultado reanimar a tripulação. O oceano foi observado com novo entusiasmo. Todos queriam dar-lhe uma última olhadela, como que para guardar uma recordação. Os óculos funcionavam como uma atividade febril. Era um desafio supremo lançado ao narval gigante, e este não podia deixar de corresponder àquele desejo de encontrá-lo. No dia 5 de novembro, exatamente ao meio-dia, expirava o prazo estabelecido pelo comandante Farragut, depois do que, fiel à sua promessa, devia rumar para o sudoeste e abandonar definitivamente as regiões setentrionais do Pacífico. A fragata encontrava-se então a 310 graus 15 de latitude norte e a 1360 graus 42 de longitude leste.
As terras do Japão estavam a menos de 200 milhas para sotavento. A noite aproximava-se. Acabavam de soar às 8 horas. Grandes nuvens envolviam o disco da lua. Então, um quarto crescente. O mar ondulava calmo sobre a quilha do navio. De repente, no meio do silêncio geral, ouviu-se uma voz. Era Ned Land quem gritava. Alerta! Vejo um monstro. Dirija-se para vós. Capítulo 6. Aquele brado. Toda a tripulação se precipitou para o arpoador. A escuridão era total e, por muito bons que fossem os olhos do canadense, eu me perguntava como e o que ele teria visto. Sentia o meu coração bater aceleradamente. Land não havia se enganado e todos viram o objeto que ele apontava com a mão, inclusive eu. A cerca de 400 metros da Abraham Lincoln e a este bordo, o mar parecia iluminado por baixo. Não era um simples fenômeno de fosforescência. Não havia engano. Do monstro, submerso a alguns metros da superfície, emanava aquele brilho intenso e inexplicável, mencionado em vários relatos de capitães que o tinham visto. O comandante havia mandado parar a fragata. Não passa de uma aglomeração de moléculas fosforescentes, opinou um dos oficiais. Não, senhor, repliquei com convicção. E um brilho da natureza essencialmente elétrica. Desloca-se, move-se para frente e para trás. Dirige-se para nós. Um grito de muitas vozes fez-se ouvir da fragata. Silêncio, ordenou o capitão. Virar para Barlavento a toda velocidade, comandou o enérgico. Os marinheiros correram para o leme e os maquinistas para a casa de máquinas. A Abraham Lincoln virou-se para bombordo e descreveu um semicírculo. O leme à direita, a todo vapor, gritou o comandante. Essas ordens foram executadas e a fragata afastou-se rapidamente do foco luminoso. Na verdade, ela tentou afastar-se, mas o enigmático animal aproximou-se com uma velocidade dupla da sua. Todos a bordo não podiam nem respirar. A estupefação, mais do que o medo, mantinha-nos mudos e imóveis. O animal ultrapassava-nos com a maior facilidade. Deu uma volta à fragata que navegava a 14 nós e a envolveu com uma claridade elétrica como se fosse uma poeira luminosa. Depois afastou-se 2 ou 3 milhas, deixando um rastro fosforescente comparável aos turbilhões de vapor que lança a locomotiva de um expresso. De repente, os obscuros limites do horizonte onde se encontrava, o monstro avançou para Abraham Lincoln com aterradora velocidade, parou bem próximo de nós e se apagou sem mergulhar nos abismos profundos. O seu brilho não sofreu um desaparecimento gradual, mas repentino, como se a fonte do seu brilho eflúvio se tivesse cerrado. Depois reapareceu do outro lado da fragata, rodeando-a e passando-lhe por baixo do casco. Apesar de acompanhar cada movimento, não pudemos ver a sua manobra. Entretanto, eu me surpreendia com os movimentos da fragata. Ela fugia em vez de atacar. Era perseguida em vez de perseguir. Falei sobre isso com o comandante Farragut. O seu rosto, habitualmente impassível, estava dominado por uma surpresa indefinível. Senhor Aronnax, respondeu-me. Não sei que espécie de gigantesco animal tenho pela frente e não quero arriscar imprudentemente a minha fragata. Esperemos pelo amanhecer e os papéis serão trocados. Eu passarei ao ataque. Então, comandante, não tenho dúvidas quanto à natureza do animal? Não, senhor. Trata-se evidentemente de um narval gigantesco, mas também de um animal elétrico. Talvez não seja possível uma aproximação, opinei. Pode ser, concluiu o comandante. Se ele possuir em si mesmo um poder fulminante, é sem dúvida o animal mais terrível saído das mãos de Deus. É por isso, meu caro professor, que eu estou tendo cautela. Toda a tripulação ficou acordada aquela noite. Ninguém pensou em dormir. A Abraham Lincoln, não podendo competir em velocidade com o animal, moderou a sua marcha e navegava em meio vapor. Por seu lado, o narval, imitando a fragata,
deixava-se embalar pelas águas do mar, parecendo decidido a não abandonar o teatro da luta. A 1 hora da madrugada, ouviu-se um silvo ensurdecedor, semelhante àquele que é produzido por uma coluna de água arremessada com extrema violência por algum engenho de grande força propulsora. O comandante Farragut, Ned Land e eu nos encontrávamos então no tombadilho, prescrutando avidamente as trevas profundas. Ned Land, você já viu baleias rugindo? Perguntou o comandante. Muitas vezes, senhor, mas nenhuma igual a essa. Esse barulho não é igual ao que fazem os cetáceos quando expelem água pelos respiradouros? Esse é incomparavelmente mais forte, senhor. Acho que não há engano possível. É mesmo o cetáceo que temos diante dos olhos. Se o senhor aceitar, acrescentou o arpoador, ao nascer do sol vou lhe dar-lhe 2 palavrinhas. Se ele quiser ouvi-la, meu caro Land, observei. Se eu conseguir me aproximar dele à distância ideal para lançar o arpão, ele terá de me ouvir, afirmou o canadense. Mas para se aproximar, disse o comandante, terei de pôr uma baleeira à sua disposição. Sem dúvida, comandante. Será arriscar as vidas dos meus homens. E a minha, respondeu simplesmente o arpoador. Pelas 2 horas da madrugada, o foco luminoso reapareceu com a mesma intensidade, 5 milhas a barlavento da Abraham Lincoln. Apesar da distância, apesar do barulho do vento do mar, ouvia-se as formidáveis batidas da cauda do animal, assim como a sua respiração ofegante. Toda a tripulação permaneceu de vigia até o amanhecer, preparando-se para o combate. Os aparelhos de pesca foram dispostos ao longo da balaustrada. O imediato mandou carregar as enormes espingardas que lançam os arpões à distância de 1 milha e as que disparam balas explosivas, cujo ferimento é mortal mesmo para os animais mais possantes. Ned Land limitava-se a preparar o arpão, arma terrível, em suas mãos. Na fragata estavam todos prontos para iniciar o combate. Às 6 horas o dia amanheceu. Com a sua claridade, desapareceu o brilho elétrico do narval. Às 7 horas, um nevoeiro matinal muito cerrado diminuiu o horizonte e os melhores óculos de longo alcance não conseguiam penetrá-lo. Esse fenômeno deixou todos aborrecidos a bordo. De repente, ouviu-se a voz de Ned Land. Um monstro está a ré do lado do bombordo. Todos os olhares se dirigiram para o ponto indicado, a cerca de 1,5 milha da fragata. Um longo corpo escuro emergia 1 metro acima do nível das águas. A sua cauda, violentamente agitada, produziu um redemoinho considerável. Um imenso rastro de deslumbrante brancura marcava a passagem do animal e descrevia uma curva alongada. A fragata aproximou-se do cetáceo, examinou-o atentamente. Os relatórios do Shannon e do Helvetia tinham exagerado um pouco as suas dimensões. Calculei o comprimento em cerca de 85 metros. Quanto ao volume, era difícil fazer um cálculo, mas o estranho animal parecia bem proporcionado em suas dimensões. Tinha soado a hora do combate. A Abraham Lincoln, impelida para a frente pela sua potente hélice, dirigia-se diretamente para o animal. Ele a deixou aproximar-se com a maior indiferença até uma distância de 100 metros. Depois, não querendo dar-se ao trabalho de mergulhar, fez como se pretendesse fugir e continuou a manter a distância que lhe convinha da fragata. Essa perseguição prolongou-se por 45 minutos, sem que ganhássemos sequer 1 metro ao cetáceo. Era evidente que, a continuar naquele jogo, nunca o apanharíamos. O comandante Farragut torcia com raiva a barba espessa. Ned Land, chamou ele. Ainda me aconselha a jogar as embarcações ao mar? Perguntou ao canadense. Não, comandante. Esse animal só se deixará apanhar se quiser, respondeu ele. O que faremos então? Se for possível, aumente a velocidade. Quanto a mim, se o senhor permitir, vou me instalar no cesto do gurupés e, quando o animal estiver ao alcance do arpão, disparo. O comandante o autorizou a fazer
o que pretendia e mandou que o maquinista aumentasse a pressão das caldeiras. A fragata não demorou a alcançar a velocidade de 18 milhas por hora. Porém, o maldito animal avançava com igual velocidade, continuando a manter a mesma distância que o separava de nós. Depois de algum tempo dessa emocionante perseguição, o narval começou a fazer um jogo que ainda nos causava mais suspense. Às vezes deixava a fragata se aprofundar bastante e depois fugir de novo. Ned Land continuava no seu posto, de arpão na mão, pronto para disparar. Vamos apanhá-lo, gritava esperançoso a cada vez que a fragata se aproximava do monstro. No entanto, no momento em que se preparava para apurá-lo, o cetáceo afastava-se a uma velocidade que talvez atingisse as 30 milhas por hora. Mesmo quando alcançávamos a velocidade máxima, o animal permitia-se brincar com uma fragata, dando-lhe uma volta por baixo. Um enorme grito de raiva saía de todas as gargantas. Ao meio-dia, estávamos na mesma situação que às 8 horas da manhã. O comandante Farragut decidiu usar os meios mais diretos. Então esse animal anda mais depressa do que minha fragata, falou. Nervoso. Pois bem, vamos ver se ele consegue escapar as balas cônicas. Mestre, mande os homens para a peça da proa. O canhão da proa foi imediatamente carregado e apontado. O tiro partiu, mas a bala passou alguns metros por cima do cetáceo, que estava a meia milha de distância. Outro disparo com mais pontaria, ordenou o comandante. $500 para quem atingi-lo, acrescentou. Um velho artilheiro, de barba grisalha, de olhar calmo e frio, aproximou-se do canhão e fez pontaria durante algum tempo. Soou uma forte detonação, a qual se misturavam os vivas da tripulação. A bala atingiu o alvo, mas de maneira estranha, pois escorregou na superfície arredondada do animal e foi perder-se no mar. Ora essa, exclamou o velho artilheiro. Parece que está blindado com chapas de 6 polegadas. Maldição, gritou o comandante Farragut. A perseguição continuou. Voltando-se para mim, disse ele. Pegarei este animal, ainda que a minha fragata se rebente. Temos que pegá-lo, comandante, animei-o. Era de esperar que o animal se esgotasse e não fosse indiferente à fadiga. Mas isso não aconteceu. As horas passaram sem que ele desse qualquer sinal de cansaço. A Abraham Lincoln lutava com infatigável tenacidade. Calculo que tinha percorrido mais de 500 quilômetros ao longo daquele fatídico dia 6 de novembro. Mas a noite chegou, envolveu em sombras um mar encapelado. Pensei que a nossa expedição havia chegado ao fim e que nunca mais veríamos aquele animal fantástico. Enganei-me. Quase às 11 horas da noite, a luminosidade elétrica reapareceu a 3 milhas a barlavento da fragata, tão pura e tão intensa como na noite anterior. O narval parecia estar imóvel, talvez fatigado, deixando-se folgar ao sabor das ondas. Era uma oportunidade que o comandante Farragut resolveu aproveitar. Deu as suas ordens. A Abraham Lincoln avançou a baixa velocidade, prudentemente para não acordar o adversário.